Nossa conversa hoje, mais uma vez, é sobre diferenças de traduções da Bíblia em português. E, mas quero falar particularmente sobre a Bíblia que está sendo aí muito comentada e alguns perguntam, né? Já alguém me perguntou o que eu achava da versão da Bíblia Peshitta, né? Peshitta. Primeiramente, eu quero explicar a palavra Peshitta vem do siríaco, que quer dizer simples ou para todos os povos. A Bíblia Peshitta é uma tradução que foi feita no segundo século. Portanto, é, na questão de fidelidade, aí já há uma certa preocupação. Porque nós temos, por exemplo, a Septuaginta, que é do terceiro século antes de Cristo, né? E, mas lá o texto em grego. Agora nós vamos encontrar aqui a Bíblia escrita em aramaico. O Antigo e o Novo Testamento foi escrito no segundo século pela igreja na Síria, ali os cristãos traduziram para o aramaico o Antigo Testamento hebraico, que já havia sido estabelecido o cânon no ano 100, que é o texto massorético. Já no ano 100, e eu tenho dito em outras oportunidades, que eu tenho uma certa dificuldade em aceitar 100% a fidelidade do texto massorético, desse cânon. Eu confio mais na Septuaginta, que é grega, antes de Cristo, né? E nós temos também nos manuscritos do Mar Morto de textos de 100 anos antes de Cristo. Por quê? O texto massorético foi canonizado no ano 100, já num clima de intensa e de forte resistência, oposição do judaísmo contra o cristianismo. Por isso, quando Paulo cita texto da Septuaginta, do grego, do Velho Testamento, há uma certa diferença com o do hebraico. E às vezes pode acontecer de eles terem mudado algum texto para discordar da doutrina cristã de que Cristo é o Messias, né? Coisas assim. Portanto, o texto da Peshitta, que foi traduzido para o aramaico, foi do hebraico, canonizado no ano 100. E essa também do grego, né? Que foi feita já no segundo século. Mas o que eu quero destacar aqui, dessa questão, é o versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, que é uma questão que de vez em quando a gente ouve por aí, certa discussão polêmica, que quando Eva pecou, foi enganada por Satanás, a serpente, Adão estava presente ou não? Uns dizem que estava presente, outros dizem que não. E isso aparece nas traduções. Na Bíblia Peshitta, primeiro eu vou falar sobre a atualizada e todas as Bíblias, como a atualizada, a tradução brasileira, que é a primeira da Sociedade Bíblica, a corrigida, fiel, a corrigida anterior, a revista atualizada, a Nova Almeida atualizada, e até na linguagem de hoje, não diz que Adão estava com ela, mas diz o seguinte, olha, aqui está. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Deu ao marido e ele comeu. E essa é a tradução geral, né, das Bíblias, que nós temos a maioria. Mas nas Bíblias católicas, que nós temos aí, até a Bíblia de Jerusalém, a edição pastoral da editora da Edições Paulinas, a Bíblia publicada pela editora Vozes, né? Todas elas são parecidas com a Peshitta. Lá diz que Adão comeu estando com Eva, junto com ela. Mas a Peshitta, ela é tão assim, foge tanto, que diz o seguinte, vou ler agora na Peshitta.
Tendo visto a mulher que a árvore era boa para se comer e era atrativa à vista e que era árvore desejável para contemplá-la, tomou do seu fruto e comeu, e ofereceu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Olha aí, que estava com ela e ele comeu. Como já disse, então a Bíblia de Jerusalém, a nova, ou melhor, a tradução ecumênica brasileira, a TEB, né? A Edições Paulinas, a publicação da editora Vozes, todas têm uma semelhança com a Peshitta, não com tanta ênfase, mas diz que Adão estava com ela. Mas nós já vimos aí que não é bem assim. Como diz no original hebraico? No original hebraico diz o seguinte, vou ler o texto aqui, a tradução literal que está no Antigo Testamento interlinear hebraico-português, que diz que ele comeu, não estava junto. Aqui diz, pega a sua parte, ele tomou do fruto, né? Do fruto dela e comeu e deu também para o marido dela. Com ela e comeu. Deu também para o marido dela, com ela e comeu, né? Quer dizer, por causa desse com ela aí, eles dizem que então Adão estava com ela, mas diz comeu com ela. Mas não quer dizer que comeu lá no momento. A questão é que como seria possível Adão, que recebeu a informação diretamente de Deus, a proibição, porque quando Deus falou para ele, lá colocou ele no jardim do Éden, a Eva, a mulher, não tinha sido criada ainda. A informação que ela tinha sobre a árvore foi transmitida por Adão, o seu marido, porque Adão, Deus colocou ele lá e disse, olha, toda árvore você pode comer, será para alimento, mas da árvore que está no meio do jardim, que é da ciência do bem e do mal, você não deve comer. E agora vamos ver o seguinte, como que se Eva estivesse junto com Adão, ou Adão junto com Eva, como ele sendo o que havia sido informado, vendo ali a serpente conversando, tentando enganar Eva, já veio com mentira, dizendo o seguinte, que o diabo é o pai da mentira, ele disse, é assim que Deus disse, vocês não podem comer de toda a árvore? Olha, já vem torcendo, falando o contrário da palavra de Deus. Não pode comer de toda. Aí a Eva vai no papo e diz, não, ele diz que a gente pode comer de todas, de menos essa aqui que está no meio do jardim. Dela diz que não é para a gente comer e nem tocar, porque no dia que a gente comer, a gente morre. Ele diz, não morre não, não morre não. Deus não quer que vocês comam, porque ele sabe que o dia que vocês comer, vocês serão igual a ele interpretando. Ele não quer ter pessoas com competição, sempre que venha competir com ele, que seja sempre inferior, para ele ser o superior e mandar em todo mundo. Ele sabe disso, então eu não quero que vocês comem. Aí ela pega, pode comer que não morre. E ela cai no engano e come e não morreu. Né? Uai, mas ali estava falando da morte espiritual. No hebraico diz, porque no dia que dela comer, morrendo, no sentido espiritual, perdendo a comunhão com Deus, separando de Deus, morrerás. Morrendo primeiramente espiritual e depois com a decadência da vida até chegar à morte natural. E então ela pegou, comeu e levou para Adão. Ele não estava ali. Como que ele ia aceitar isso? E isso aconteceu. Ele nem não tinha uma mente decaída como a nossa hoje, vendo a sua esposa sendo enganada e aceitar. Mas onde tem fundamento na Bíblia? Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher foi iludida e caiu em transgressão, né? Foi enganada. Adão não foi iludido, Adão pecou, foi rebelde. A Bíblia diz lá nos profetas que ele rebelou contra Deus, foi consciente. Mas como aconteceu isso? Porque ela chegou, comeu, estava com a fruta, vamos dizer aqui, vamos interpretar. E ela diz, olha Adão, eu comi da fruta. Mas você comeu? Não era para comer. Porque no dia que comer, a gente morre. Não morre não. Eu comi aqui, eu estou tranquilo, e é gostosa, saborosa. E ele, então, desobedeceu a Deus. Foi na conversa dela.
e desobedeceu a Deus, ela foi enganada. Deus nem ia considerar isso. Está na Bíblia, né? E Paulo fala sobre isso. Mas o pecado foi com Adão que pecou consciente. Está aí, né? Portanto, essa é uma questão. É melhor ficar com as traduções que sempre afirmam que ela comeu e deu a Adão, e ele comeu. E não que ele comeu estando lá junto com ela, porque não tem lógica. É uma coisa assim, absurda, né? E é interessante que a tradução Novo Mundo, que é dos Celitas, da Testemunha de Jeová, que tem muitas traduções que são incoerentes para defender a doutrina deles, e às vezes muitos condenam, mas tem muita coisa correta. Lá a tradução nessa parte aí diz o seguinte, e deu para Adão quando estava com ela, né? Isto é, ela comeu sozinha, levou, e quando Adão estava com ela, como eu já expliquei, ela o convenceu e ele comeu.